Fala galera, sejam bem-vindos ao 8º episódio do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem você passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é integrais trigonométricas. Vamos começar com o que é integrais trigonométricas. Vocês lembram lá no colégio, quando a gente estuda as funções trigonométricas? Existem 6 funções trigonométricas: seno, cosseno, tangente. Essas 3 aqui são as mais famosas, né? Essa aqui provavelmente todo mundo já viu. Elas relacionam o ângulo de um triângulo retângulo com os seus lados. Mas existem mais 3. Tem a secante de x, cossecante de x e a cotangente de x. Essas 3 aqui, essas 3 últimas, elas são o inverso das 3 primeiras. Então, por exemplo, se você quer passar em cálculo de primeira, é muito importante você saber as 6 relações trigonométricas, tá? Secante de x é o inverso do cosseno de x. A cossecante de x é o inverso do seno de x. E a cotangente de x é o inverso da tangente. Então, existem 6 funções trigonométricas. E o que são integrais trigonométricas? É um pouco óbvio, né? É quando você joga uma função trigonométrica dentro de uma integral. Então, se você tem integral de seno ao quadrado, integral de tangente, integral de secante tangente, tangente ao quadrado, integral de cosseno. Todas essas 6 integrais que eu coloquei aqui são questões comuns em provas de cálculo. Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber as regras de trigonometria, conhecer as funções trigonométricas e saber resolver esse tipo de integral. Ok? O que não é integral trigonométrica? Bom, existem vários tipos de funções, né? Tem funções modulares, funções logarítmicas. Uma integral, ela não é trigonométrica quando não apresentar uma função trigonométrica. Ok? Bem simples. Então, se aparecer uma integral que não tem seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, ela não é uma integral trigonométrica. Aí, muita gente confunde isso. Arco tangente de x. Isso não é uma função trigonométrica. Isso é uma função inversa trigonométrica. É outro tipo de função. E existem inversas trigonométricas de cada função trigonométrica. Então tem arco tangente, arco seno, arco cosseno, arco cossecante e assim por diante. Isso não é uma integral trigonométrica, tá bom? Um outro exemplo, integral de x ao cubo vezes e elevado a menos 2x. Como não tem trigonometria nenhuma aqui, é muito fácil identificar, né, se é trigonométrico ou não. E por último, raiz cúbica do ln de x mais 1 dividido por x. Então coloquei aqui 3 exemplos de funções que não são trigonométricas, mas também são comuns em prova. Então, se você quer passar em cálculo de primeira, vale a pena você aprender e treinar como que resolve cada um desses 3 exercícios, tá? Eu já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque travou em uma dessas 3 integrais. O foco da aula de hoje não é resolver essas 3 integrais, mas se você quiser que eu resolva uma delas, coloque aqui nos comentários que pode ser o tema da próxima live, ok? Por que eu estou explicando integrais trigonométricas? O principal motivo é uma matéria chamada substituição trigonométrica. Isso aqui é um método de integração e muito aluno tem medo dessa matéria, porque você tem que saber muita coisa de trigonometria para entender ela. Basicamente, você vai pegar uma integral, por exemplo, desse tipo aqui, sei lá, x dividido por x2 mais 9. Esse tipo de integral você só resolve com substituição trigonométrica.
E quando você faz a substituição trigonométrica, você cai numa integral trigonométrica. Então, por exemplo, eu vou chutar aqui, tá? Não vou resolver, não. Depois que você faz a substituição trigonométrica, aí o resultado fica secante ao quadrado de θ dθ. A gente muda a variável da integral e transforma uma integral que não é trigonométrica numa integral trigonométrica. E essa matéria é um dos temas que mais trava os alunos. É um dos temas que mais impedem os alunos a passar em cálculo de primeira. Nossa, eu conheço vários alunos que tinham extrema dificuldade nessa matéria aqui. Então, por isso que eu estou explicando integrais trigonométricas para vocês. Tá? Isso vai ser a base para a gente resolver exercícios mais complexos. Uma outra aplicação são as integrais duplas. Lá no cálculo 2, aparecem as integrais duplas. Então, existe também integrais trigonométricas, só que de duas variáveis. Por exemplo, secante de x, tangente de y. Entendeu? Para você resolver uma integral dupla, tem que conhecer as integrais trigonométricas também. E lá no cálculo 2, cálculo 3, essas questões são bem comuns, tá? E por último, provas de cálculo. Várias provas de cálculo. Quando a gente chega na matéria de integrais, aparecem as integrais trigonométricas. Então, integral do seno ao quadrado de x, integral do cosseno ao cubo de x, são questões clássicas de prova. Então, por isso que o tema dessa live é substituição trigonométrica, porque eu quero fazer vocês passarem cálculo de primeira. Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Não tenho tempo para estudar. Já recebi muito isso. Nossa, eu trabalho, eu tenho outras matérias e tal, não tenho tempo para estudar. Essa é a maior mentira que você pode contar para você mesmo, porque isso é impossível. Né? Eu, você, o presidente dos Estados Unidos, todo mundo tem 24 horas por dia. Então não vem com esse papo de que não tem tempo, não. Não é que você não tem tempo. Normalmente a gente fala que não tem tempo, mas a verdade é que você não está dando prioridade para isso nesse momento. E está tudo bem. Para você estudar cálculo, otimizando o seu tempo, tem várias técnicas que podem ajudar você. Então esse é o meu conselho, tá? Em vez de ficar resolvendo todos os exercícios do livro, ficar quebrando a cabeça com aquelas listas enormes que o professor passa, tenta otimizar os seus estudos, tenta encontrar as questões que têm mais chance de cair. E existem várias técnicas. Por exemplo, integração por partes. Se você usar o método convencional, você vai demorar cerca de 5 a 10 minutos para resolver. Uma integral desse tipo aqui, por exemplo. Ó. X ao cubo, não, x à quarta é elevado a menos 2x. Questão clássica de prova. Se você resolver pelo método convencional, você demora uns 10 minutos. Só que tem um jeitinho, tem um método muito legal que você resolve em segundos. Tem gente que depois de treinar muito faz até de cabeça. Então, quando você fica falando assim que não tem tempo para estudar, é porque você não conhece o método certo. Tá? Sempre tem um jeito mais rápido de resolver as coisas. E uma outra dica que eu posso falar para vocês é o seguinte: identificação de padrões. Se você fizer os exercícios procurando os padrões do cálculo, tudo vai ficar mais fácil. Cada coisinha do cálculo, integral, derivada, limite, séries, equações diferenciais, sempre que você fizer um exercício, assistir uma aula, começa a identificar padrões. Não faz só por fazer o exercício, ok? Quando você identifica esses padrões, você consegue fazer os exercícios mais rápido, otimiza o tempo, enfim. O segundo item que os alunos têm muita dificuldade é... Vários alunos fizeram cálculo no EAD. Então, por exemplo, fez o cálculo 1 e o cálculo 2 no EAD e agora está tentando fazer o cálculo 3 no presencial. E o problema é que muita gente faz o cálculo 1 e o cálculo 2 sem saber a matéria.
No EAD, se você não sabe a matéria, tem como passar. Você faz a prova em grupo, arruma um colega para te ajudar, tem como consultar o Google, consultar o caderno. Então, muita gente passa sem saber a matéria. Aí, eu estou recebendo muito aluno que já está lá no cálculo 3, ou então no cálculo 1 mesmo. O aluno chega no cálculo 1, só que fez o ensino médio todo no EAD e não sabe aquela matemática básica, não sabe bem o pré-cálculo, enfim. Não sei se você está passando por isso, né? Mas se esse for o seu caso, toma muito cuidado, porque o cálculo vai ser 2 ou 3 vezes mais difícil. Porque você não vai ter que estudar só o cálculo 1, né? Você vai ter que revisar um monte de matéria que o professor vai assumir que você já sabe. Então, para você passar em cálculo de primeira, toma muito cuidado com isso, tá? Para de falar que você não tem tempo para estudar, porque isso é impossível. Sempre tenta identificar o padrão das contas. Sempre tenta encontrar métodos mais eficientes para resolver o exercício. E se você chegou no cálculo despreparado ou despreparada, tenta revisar a matéria o mais rápido possível, não deixa acumular não. Fechou? Hoje nós vamos focar na resolução dessas duas integrais aqui, ó. Integral da secante de x e integral da cossecante de x. Claro que são duas integrais trigonométricas. Eu já expliquei para vocês como que identifica isso. Por que eu estou explicando eu escolhi essas duas? Porque são questões clássicas em prova. E não só, às vezes não cai diretamente assim, calcule a integral da secante de x. Às vezes aparece a integral da secante de x dentro de um outro exercício mais complicado. Então, eu vou mostrar como que calcula essas duas integrais, mas vale até a pena você decorar a resposta. Porque dependendo do exercício, você nem precisa de resolver. Você já põe a resposta direto. Tá? Vou colocar a resposta aqui de uma vez, se vocês quiserem anotar. Integral do ln, integral da secante de x, vai ser o ln do módulo da secante de x mais a tangente de x. Mais c. Né? Sempre tem um mais c. E integral da cossecante é muito parecido, só que tem um som negativo. É menos o ln de cossecante mais cotangente de x mais c. Então, essas duas integrais são muito comuns em prova, tá? Eu quero treinar vocês para passar em cálculo de primeira. Então, além de conhecer essa regra, vale a pena saber como que faz. A maioria dos professores não vai aceitar você simplesmente escrever a resposta. Você tem que saber como que resolve. E, para resolver, eu não vou assumir que você sabe o básico. Eu vou explicar alguns pré-requisitos aqui para tentar nivelar aqui o máximo possível. Ok? Primeiro pré-requisito. A gente vai usar a técnica de substituição. Substituição, gente. Basicamente, você vai substituir a variável x pela variável u. Ok? Aí no exercício eu vou explicar como é que faz. Mas basicamente você vai tirar o x e vai colocar uma outra letra. Normalmente a gente coloca u, mas pode ser uma letra qualquer. Para você passar em cálculo de primeira, essa técnica de substituição é muito comum. Vale a pena aprofundar nela depois, tá? Se quiser que eu faça uma live só sobre esse tópico, põe aqui nos comentários. Agora vamos falar um pouco de derivada. Mas, Roni, a gente está falando de integrais. Por que você está explicando derivadas? Olha só. Integrais são as derivadas ao contrário. Então, é como se fosse a continuação da matéria de derivadas. Tá bom? Tem que saber aqui 4 derivadas para você entender essa aula. Derivada de secante é secante tangente. E derivada de cossecante, menos cossecante cotangente. Ok? Para você ter uma ideia, se aparecer a integral, se cair numa prova, integral de secante tangente, qual é a resposta? Você sabe? Como a integral é o contrário da derivada, você tem que perguntar o seguinte: o que eu derivo e a resposta vai ser secante tangente? Olha aqui em cima, ó. A derivada de secante é secante mais tangente.
Então, por isso que derivada integral ela tá muito relacionada, né? Integral ao contrário das derivadas, também é chamado de antiderivada. Então, sempre que aparecer uma integral, pensa assim, o que eu derivo e o resultado vai ser secante tangente. Nesse caso, a resposta é secante. Ok? Essa é uma integral imediata. Qual é a derivada de cossecante? É muito parecido. Em vez de ser secante vezes tangente, é cossecante cotangente, só que com menos. E da mesma forma, se você fizer a integral de menos cossecante cotangente, qual é o raciocínio? O que eu derivo que vai dar menos cossecante cotangente? Cossecante de x mais c. Ok? Para você passar em cálculo de primeira, essa relação entre derivada e integral tem que ficar muito clara. O quarto pré-requisito, o quarto e o quinto, né, são bem parecidos. Derivada de secante e de cossecante. Secante não. Derivada de tangente e derivada de cotangente. A derivada de tangente é secante ao quadrado. Dá para demonstrar isso, tá? É uma regra que eu estou apenas apresentando para vocês. Mas para demonstrar isso, teria que ser um tema de uma outra live, porque dá trabalho. Normalmente, não é todo professor que cobra demonstração, né? Aí vamos fazer o procedimento contrário? Se aparecer para vocês a integral da secante ao quadrado de x, se você conhece a regra de derivação, é rápido. O que você deriva da secante ao quadrado? Tangente de x mais c. Da mesma forma, derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado. Perceba que elas são muito parecidas. Derivada de secante, derivada de tangente é secante ao quadrado, cotangente é menos cossecante ao quadrado. Elas são bem semelhantes. Por isso que eu gosto de passar uma do lado da outra. E se você precisar integrar menos cossecante ao quadrado de x, a resposta vai ser cotangente de x mais c. É imediato. Por quê? Você sempre pergunta, o que eu derivo? E a resposta vai ser menos cossecante ao quadrado de x. Se você sabe a forma, obviamente vai ser cotangente de x. Beleza? Esse mais c aparece sempre nas integrais indefinidas, né? Esse formato de integral, esse mais c é muito comum. Para você passar em cálculo de primeira, essas duas regras aqui são extremamente importantes, tá bom? Tanto na parte de derivadas como na parte de integrais. E qual é a integral de 1 sobre x? Essa integral confunde muito aluno. Porque 1 sobre x pode ser escrito com x elevado a menos 1. Aí muita gente tenta resolver isso aqui usando a regra do expoente, né? Você faz menos 1 mais 1 sobre menos 1 mais 1. Aí fica x elevado a 0 sobre 0. E muita gente nem percebe o erro aqui. Não existe divisão por zero. Então, cuidado com 1 sobre x. Quando o expoente é menos 1, ou seja, quando aparece 1 sobre x, você não pode usar a regra do expoente, tá? Essa dica aqui vai te ajudar muito a passar em cálculo de primeira. Eu conheço um monte de aluno que foi mal na prova porque aplicou a regra do expoente com o expoente igual a menos 1. Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A integral de 1 sobre x, ela é imediata. Vai ser ln de x mais c. Por quê? Porque a derivada do ln de x é igual a 1 sobre x. Tá? Integrais e derivadas estão relacionadas. Fechou? Bora começar o exercício, então. Integral de secante de x. Vou fazer aqui com muita calma para todo mundo entender. Galera, integral de secante de x não é imediata. O que você deriva que vai dar secante de x? Olha só. Derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado. Eu quero que dê secante de x. Derivada de tangente é secante ao quadrado. Eu não quero secante ao quadrado, eu quero que a resposta seja secante. Essas duas aqui está dando menos cossecante cotangente
Não é isso que eu quero só secante. E essa aqui é secante vezes tangente. Então, nenhuma das derivadas que a gente conhece, o resultado é exatamente secante de x. E o que significa isso? Significa que essa não é uma integral imediata. Tá bom? Não é. Você não consegue bater o olho e falar a resposta na hora. Esse exercício é considerado difícil porque a gente tem que manipular antes. E essa manipulação está longe de ser óbvia. Tá bom? Tem que treinar muito para você pensar em fazer isso aqui. Mas a ideia não é você conseguir fazer isso sozinho. É você ver a resolução e depois replicar ela. Tá? Vamos lá. A gente vai multiplicar em cima e embaixo por secante mais tangente. Por quê? Porque eu posso. Quando você pega a secante de x, multiplica por 10 e divide por 10, o resultado não muda. Eu posso multiplicar e dividir por qualquer coisa. Aí, quando eu multiplico em cima e embaixo por secante mais tangente, tem como resolver o exercício. Aí é tentativa e erro, né? Você vai testando várias possibilidades até achar o secante mais tangente. Mas não preocupa com isso aqui não, que eu já estou te passando o caminho mais rápido. Beleza. Secante vezes secante, secante ao quadrado. Secante vezes tangente, secante vezes tangente. Então, eu simplesmente desenvolvi o numerador. A integral de secante pode ser escrita como secante ao quadrado mais secante tangente. E o denominador é o mesmo valor. Então, eu multipliquei em cima e embaixo por secante mais tangente para escrever essa integral de uma outra forma. Isso é muito comum, tá? Para você passar em cálculo de primeira, esse tipo de manipulação é comum. Você multiplicar e dividir pelo mesmo valor. Você reescreve a função de uma forma diferente com o objetivo de facilitar o exercício. Beleza. Agora a gente vai fazer a substituição. Aqui não tinha como fazer a substituição, porque era só secante. Mas, quando você faz essa manipulação, a gente chega nessa integral. E essa integral dá para resolver por substituição. Isso pode até não ser óbvio para vocês, mas eu vou te explicar aqui. Se você chamar essa parte que está em cinza de U, toda essa parte aqui de baixo de U, ou de A, né? Eu escolhi a letra A dessa vez. Eu escolhi a parte de baixo de A. Agora vamos derivar essa função. Vamos derivar em relação a x. Derivada de secante, secante tangente. Derivada de tangente, secante ao quadrado. O dx que estava lá embaixo vai passar para cá multiplicando. Então, é só repetir isso aqui e multiplicar por dx. Aí olha que loucura, gente. A derivada de secante mais tangente está dando exatamente o numerador da integral. Entendeu? Foi por isso que eu multipliquei em cima e embaixo por secante mais tangente, para poder fazer a substituição depois. Então agora a gente vai substituir. Toda essa parte em amarelo vai virar dA. Em cima vira dA. Toda a parte em cinza vai virar simplesmente A. Então essa integral pode ser escrita como dA sobre A. Essa é uma integral imediata. Então, olha que loucura. A gente tinha secante de x. Multiplicamos assim embaixo e transformamos a secante numa integral muito louca. Só que dá para fazer por substituição. Quando você substitui, você chega numa integral imediata. Qual é a integral de 1 sobre A? É o ln de A. Eu passei isso lá nos pré-requisitos, né? Agora a gente tem um problema. Como que você fala que a integral do secante de x é o ln de A? Não faz o menor sentido. A variável é x. A gente transforma para A, resolve e depois volta para x. O A é secante mais tangente. Então, ln do módulo de A. A resposta, na verdade, é o ln do módulo de secante mais tangente. Essa é a resolução dessa integral. Esse não é um exercício simples, tá? Vale a pena você pegar esse exercício e fazer de novo, porque isso é comum em prova. Para você passar em cálculo de primeira, tem que saber resolver esse exercício. A gente treinou vários conceitos aqui. Treinamos trigonometria, integral por substituição,
Enfim, tenta refazer. Vale a pena refazer esse exercício. O próximo que a gente vai ver é a integral de cossecante. E ela é muito parecida. Sério, parece até que é o mesmo exercício. É muito parecida. Então vamos lá. Eu tenho integral de cossecante. Integral de cossecante não é uma integral imediata. O quê? O que você deriva que dá cossecante? Não tem. Não tem uma regra de derivação em que o resultado vai ser cossecante. Então a gente tem que manipular, tem que usar as técnicas de integração para tentar resolver isso. Para você passar em cálculo de primeira, é muito importante você descobrir qual é a melhor técnica de integração para resolver a integral. Porque tem vários jeitos de fazer. A gente tem que escolher o jeito mais fácil, senão não dá tempo de fazer a prova. Tá? Então vamos lá. Eu vou multiplicar em cima por cossecante mais cotangente. E embaixo também, cossecante mais cotangente. É a mesma estratégia que a gente fez no último exercício. Se eu multiplicar em cima por um valor e dividir pelo mesmo valor, eu não mudo o resultado. Isso aqui continua sendo cossecante de x. Tá? Eu posso cortar. O que não pode é mudar. Tipo assim, eu tenho cossecante de x. Eu já vi muito aluno com dúvida disso. Eu tenho cossecante de x. Aí se eu vier aqui multiplicar por 10, tá errado. Porque você mudou a função. Mas se você multiplica por 10 e depois divide por 10, aí tá tudo bem. É uma técnica de manipulação muito comum em cálculo, tá? Então agora eu vou expandir o numerador. Cossecante vezes cossecante, cossecante quadrado. Cossecante cotangente é cossecante vezes cotangente. Aí eu escrevi de novo aqui, ó. Expandi o numerador. Então o que eu fiz? Em vez de integrar cossecante de x, nós vamos integrar essa coisa muito louca aqui. Parece que ficou mais difícil. Mas se você sabe a técnica de substituição, se você conhece as regras de derivada, você consegue resolver o exercício por substituição. Porque, olha só, se você chamar essa parte aqui embaixo de u, a derivada dessa parte de baixo é exatamente o que está lá em cima. Não é exatamente, não, mas é muito parecido. Essa é a lógica, tá bom? Parece que é difícil, mas quando você substitui, chega para integral imediata. Eu vou chamar cossecante mais cotangente de A. Aí agora a gente deriva. Derivada de cossecante é derivada de cossecante cotangente. Deixa eu trocar de lado aqui. Derivada de cossecante cotangente. Depois, com menos, né? Não esquece do menos, não. Derivada de cossecante é menos cossecante cotangente. E derivada de cossecante é menos cossecante ao quadrado. Eu expliquei isso lá naquela parte de pré-requisito, né? Eu expliquei para vocês aí a integral de cossecante, não, a derivada de cossecante cotangente. Quem não sabe isso aqui, volta aí no vídeo e dá uma revisadinha, tá bom? Aí agora, perceba que eu não tenho exatamente isso no numerador. Aqui não é menos cossecante cotangente, menos cossecante ao quadrado. É tudo mais. Então a gente tem que pôr o menos em evidência. Por isso que eu fiz aqui. Ó. Eu vou colocar o menos em evidência. Então vai ficar todo mundo positivo e o menos para fora. Coloquei o menos em evidência. Pronto. E agora eu vou... Tá vendo esse dx que está dividindo? Passa para o outro lado multiplicando. Então, é só repetir esse lado aqui. Colocar o dx multiplicando. É isso. Aí aqui nós temos um problema. Por quê? O numerador não tem esse menos. Tá vendo que o numerador não tem o menos? Eu não consigo substituir esse numerador, essa parte tá amarela, por dA. Esse menos, eu tenho que isolar ele. Eu vou passar esse menos para o outro lado. Então, essa parte que está em amarelo é essa parte aqui sem o menos.
isso vai ser igual a menos dA. Essa é a técnica de substituição. Onde tem x, você substitui. Então, a parte em amarelo, pessoal, vai virar menos dA. E a parte em cinza vai virar A. Isso é uma integral imediata, né? Escrevi aqui de outra forma, para ficar mais fácil de ver. Esse menos continua. Integral de 1 sobre A é o ln do módulo de A, mais a constante de integração. Aí agora é o que eu falei. Integral do cossecante de x. Como que isso vai dar um ln de A? Faz o menor sentido, a gente mudou a letra, né? A gente transforma para A para chegar numa integral mais simples. No final tem que voltar para x. Então a resposta é menos o ln de A. Só que o A a gente chamou de cossecante mais cotangente. Então a resposta é menos o ln do módulo de cossecante mais cotangente de x. Beleza? Para você passar em cálculo de primeira, tem que saber resolver esse exercício, pessoal. É só fazer de novo. Parece que é difícil na primeira vez, mas faz mais uma vez, faz duas, isso aqui começa a ficar natural. Tá bom? Eu já estou te passando um jeito mais fácil de resolver, tá? Tem outras formas, mas fica bem maior. Então, essas duas integrais aqui, ó, integral do secante de x e integral do cossecante de x. Para você passar em cálculo de primeira, eu sugiro que você aprenda duas coisas. Primeiro, vale a pena você já saber o resultado. Porque dependendo do exercício, você não precisa resolver. Você já pode colocar a resposta direto. Tá bom? E vale a pena também saber resolver. Basicamente, você vai usar essa técnica aqui de substituição que eu acabei de explicar. Beleza? Bora fazer um resumão de tudo que a gente viu nessa live? Eu expliquei para vocês, fiz uma revisão, né, das funções trigonométricas, o que é uma integral trigonométrica, o que não é uma integral trigonométrica. Coloquei alguns exemplos aqui, a gente não resolveu, mas eu só coloquei integrais clássicas de prova, tá? Vale a pena fazer essas integrais depois. Por que eu estou explicando isso? Porque você vai usar integrais trigonométricas em matérias mais avançadas, como substituição trigonométrica, integrais duplas, e são integrais muito comuns em prova. Já estou cansado de ver integral do seno ao quadrado, integral de cosseno ao cubo. Sempre cai entre eles na prova de cálculo. Então, para você passar em cálculo de primeira, toma cuidado com esse tema, tá bom? Integrais trigonométricas. Depois a gente viu as maiores dificuldades dos alunos, né? Não tem tempo para estudar. Eu aprendi no EAD e eu expliquei como é que você resolve esses problemas aqui. E a gente resolveu essas duas integrais. A gente viu muita coisa nessa live, né? Seguinte, galera, muito obrigado por me assistir até aqui. Essa live deu entre 30 e 40 minutos, não sei. E eu poderia estar fazendo qualquer coisa, né? Parabéns a você que me assistiu do início até o final. Coloque aqui nos comentários se você curtiu, ou se você quer que eu faça uma outra live com um tema específico para te ajudar. Coloca aqui nos comentários. Vai ter live todo dia nesse canal, então me acompanhe aí. Provavelmente se você entrar amanhã, vai estar eu aqui falando sobre um outro tópico. E a lógica, galera, é o seguinte. Para você passar em cálculo de primeira, eu acho mais didático, mais eficiente, escolher um tema e aprofundar só nele. Porque se eu pegar vários temas e falar sobre tudo, eu acho que poucas pessoas vão entender. É isso que acontece na faculdade, né? Passa muita coisa num tempo curto, a galera não entende nada, e eu não quero que isso aconteça aqui. Então eu sempre vou escolher um tema específico e vou aprofundar nesse tema nas lives. Só toma cuidado, porque esse vídeo que eu passei aqui sobre integrais trigonométricas não é suficiente para você passar em cálculo. Isso aqui ele é importante demais, você aprendeu muita coisa. Só que para você passar em cálculo de primeira, tem várias outras técnicas, né, que você tem que saber. Por exemplo, como que integra tangente e cotangente de x? Qual que é a integral de secante ao cubo? Cossecante à quinta? Eu expliquei como é que faz integral de secante e integral de cossecante, se tiver um expoente. Tem também a substituição trigonométrica, frações parciais, integrais impróprias, e várias outras matérias. Então faz o seguinte, escolhe algum desses temas que eu citei aqui e coloca aqui nos comentários, tá bom?
provavelmente o tema que você escolheu vai ser o tópico, né? Vai ser o tema principal da próxima live. Combinado? Muito obrigado por me assistir até aqui e até a próxima.